Agora vamos falar sobre perspectiva. A definição de perspectiva, ela é um efeito visual, gráfico, é uma ilusão ou um efeito visual que distorce uma peça, seja ela quadrada, redonda ou a forma que for. Essa peça sofrendo o efeito da perspectiva, ela acaba causando essa ilusão, seja ela passada por papel, uma fotografia, e assim distorcendo a sua forma. A perspectiva, ela é essa ilusão gráfica que acaba causando aos nossos olhos esse efeito de tridimensional. Linhas convergentes. As linhas convergentes, elas existem para nos ajudar a criar um efeito de dimensão. Temos ali o ponto de fuga, mostrado pelo ponto P, e esse efeito de tridimensionalidade, ele causa afunilamento do objeto. Eu tenho ali um quadrado e ele, quando ele passa pela perspectiva, ele acaba sofrendo alteração na sua forma, e isso acaba dando esse efeito de dimensão, esse efeito de massa. Esse afunilamento, ele pode ser aplicado em qualquer peça, até mesmo em uma esfera. Ela passa de uma forma circular para oval, e o plano A e B acaba sendo o plano que sofre alteração. Você vê, tem a primeira face e acaba sofrendo alteração nesses planos. Aqui eu tenho um outro exemplo. Eu tenho o primeiro plano, eu tenho o plano A e B, que são as faces que sofrem alteração com o efeito do ponto de fuga. Essas linhas que convergem, que são essas linhas em laranja, a 1, 2 e 3, elas se conectam. Todas elas vão se conectando, saem do objeto, do quadrado, e elas vão se conectando ao ponto P, se encontrando ali. Então isso gera essa distorção. Você pode tanto aplicar esse efeito em qualquer outro objeto. Aqui eu tenho outro exemplo. Você pode aplicar em um objeto simples, mas também você pode aplicar esse objeto em, como por exemplo aqui, uma sala toda construída sobre o efeito de perspectiva. Ela tem ali dois pontos de fuga que acabam se encontrando. Essas linhas convergentes, elas convergem, elas se encontram no plano dessa caixa, que nada mais, esse quarto, essa é uma sala, ela é um quadrado. Se formos simplificar, tirar a TV, tirar os móveis, você tem uma caixa, e aos poucos todos os objetos passaram pela essa convergência, onde se desenvolveu ali as formas. Ambiente em perspectiva. A mesma técnica aplicada com as linhas que convergem, as linhas convergentes, ela é aplicada em um todo. No caso, esse todo seria o ambiente, o espaço que sofre a ação, todo um cenário que sofre a ação de distorção causado pela perspectiva. Então esse seria todo o ambiente.
eu tenho aqui um cenário que tô colocando aqui alguns móveis e ele vai sofrer a alteração da perspectiva. No caso, eu uso as linhas como guia para poder ter o entendimento aonde e como esse objeto ele vai sofrer a ação da perspectiva. Como essa linha ela me orienta, então eu tenho maior segurança para saber aonde colocar o móvel e como ele vai respeitar a sua posição ali naquele espaço. Eu tenho um piso onde esse sofá está e ele, como essa linha ela segue a orientação desse piso, eu tenho total noção de que esse sofá ele não vai estar muito abaixo e nem muito acima, não vai parecer que está voando. Também seria o caso dessa janela, ela segue toda a orientação guiada pelo ponto de fuga e eu tenho total noção aonde eu posso encaixá-la. Isso cria um efeito de dimensão, espaço, e você consegue desenvolver perfeitamente o objeto dentro dessa pequena área para que ele seja bem harmônico, que ele consiga se estabelecer naquele espaço de uma forma mais natural, que ele possa pertencer. Você consegue facilmente distribuir todas as peças usando um ponto de fuga, mas também pode colocar mais de um ponto. E também pode colocar pessoas, construir pessoas naquele espaço com total respeito para que não haja distorção ou fuja um pouco do natural. Você seguindo essas regras, você tem aí uma noção mais orientada de como manter o tamanho, não só o tamanho, mas também a ordem de posição das coisas. Um exemplo disso seria colocar uma pessoa muito grande em uma sala muito pequena. Aqui eu tenho um outro exemplo, como a perspectiva ela orienta e facilita a forma como você pode guiar um objeto para dentro de um quarto, uma sala. Eu tenho auxílio dessas linhas de fuga, que elas me dão a orientação do ponto de fuga, e eu, através disso, tenho ciência de onde eu posso colocar. Eu não vou colocar um objeto fora de sua orientação. Outros exemplos aqui é a noção de primeiro, segundo e terceiro plano. Você tem uma maior identificação de profundidade. Na foto à direita, a minha direita, no caso seria esse personagem nesse espaço onde tem pessoas ali e escadas. E eu tenho o primeiro plano onde esse personagem central ele está. No segundo plano eu tenho essa moça que está descendo a escada mais próxima desse rapaz. Terceiro plano eu tenho duas pessoas próximas a uma coluna. E o quarto e último plano eu tenho fundo a um muro e uma entrada ao fundo. Elementos da perspectiva. Em elementos da perspectiva eu tenho aí todo um conjunto de técnicas e formas de poder criar um cenário e desenvolver uma cena com várias linhas e recursos que eu consigo
causar o efeito desejado de afunilamento e perspectiva. Existem 4 recursos que compõem uma perspectiva: linha do horizonte, ponto de vista, ponto de fuga e linha de fuga. Todo um cenário ele é composto de várias técnicas. Para desenvolver a perspectiva, você precisa de todos esses recursos para poder saber encaixar um personagem ou qualquer objeto em uma cena que venha a ter profundidade. O desenvolvimento ele se dá você saber onde posicionar um personagem, por exemplo. Eu tenho aqui um personagem e eu vou construindo ele sem nenhuma ideia de aonde ele está. Simplesmente eu vou construindo o personagem, e logo depois de sua construção, aí sim eu vou buscar aonde essa posição desse personagem vai estar. Eu costumo criar o personagem primeiro para depois desenvolver o cenário. Há casos também que você pode construir o cenário primeiro para saber como vai posicionar o personagem. Aqui eu fiz o personagem primeiro porque eu já tenho a ideia de que é um personagem em um plano aberto. Então fica mais simples construir o personagem primeiro. Sempre eu vou colocando o personagem e o plano, no caso a linha horizontal, na direção dos olhos dele. Por quê? Ali eu tenho a certeza que ele está bem posicionado, e através desse ponto você consegue ter uma ótima visão e posicionamento. Dali eu consigo puxar todo o cenário, consigo construir todo o cenário. Acima da linha do horizonte eu posso colocar muito bem montanhas, porque não deixa de ser uma área plana, e eu também consigo definir tamanhos dos objetos através desse plano, e você se orientando linhas, através de linhas que você constrói, consegue puxar linhas de fuga para o ponto de fuga. Você consegue definir ali o tamanho dos objetos. Eu estou construindo uma árvore, e através dessa árvore eu consigo ter a noção de qual o seu tamanho referente ao personagem. A árvore é muito bem maior que o personagem, porque a posição que ela está é um pouco mais à frente do plano do personagem, que ele está em primeiro plano. A árvore passa a ficar em segundo plano, e a sua linha do horizonte praticamente passa ao meio, cortando ela no meio. E a linha de fuga que segue ao ponto de fuga, ela sobe chegando quase à quina da folha. Então dali eu já tenho a ideia de que se ela estivesse na mesma linha do primeiro plano do personagem, ela seria muito maior que o próprio personagem. As montanhas também, elas ficam acima da linha do horizonte, para dar essa ideia que elas são muito maior que o personagem. A sua construção é feita assim. Aqui como exemplo eu tenho pinturas, e você vê como a linha do horizonte ela está presente, por mais que ela não apareça. Ela está sempre ao fundo, de uma maneira disfarçada ou não, e todo um cenário ele é construído em cima dela, porque você percebe também como a perspectiva ela é forte e evidente nessas imagens.
tudo muito simétrico, tudo muito bem alinhado. Você tem pessoas distribuídas de forma aleatória, mas bem organizado, mas todo o cenário ele é bem arquitetônico, muito replicado. Como assim? Se você fosse dividir essas duas imagens, esses quadros ao meio, cortasse ele ao meio, você teria praticamente o mesmo objeto replicado dos dois lados. Claro que ao quadro à minha direita você tem ao fundo estátuas diferentes, mas isso não quer dizer que a arquitetura, que o cenário em si, ele seja diferente. Ele é todo replicado, ele é todo igual. Você sente através disso que, como a linha do horizonte ela tá ali, a perspectiva foi trabalhada em cima de um ponto de fuga. Tudo se sai ao centro. Você tem essa sensação. Nos dois quadros você tem ao fundo uma porta central, e depois dessa porta central você também tem objetos replicados à sua volta. Então, através dessa linha do horizonte, você tem ali o encontro desses objetos que estão posicionados ao fundo, acima da linha do horizonte, mostrando a sua grandeza, como as montanhas e a própria arquitetura do cenário. Ponto de vista. O ponto de vista ele é um pouco mais simples, ele não tem assim uma linha para você definir. No caso, ele é a sua visão, por isso ele se chama ponto de vista. Ele pode ser identificado por uma linha que você divide ao meio do seu cenário, e essa linha na vertical ela é considerado o seu ponto de vista. Ela está localizada no ponto de vista seu ou do seu personagem, conhecida como PV. Ela tanto pode estar orientado para a direita ou para a esquerda, não somente no centro, mas também para a direita e para a esquerda. Aqui eu tenho outro exemplo de ponto de vista, também usando uma imagem mais simples do oceano, e o seu ponto de vista é a imagem central. Ela é bem localizada também ali aonde vai o ponto de fuga. O seu ponto de fuga ele está localizado entre a PV, o ponto de vista, a linha vertical, e a linha horizontal, que é o ponto central de encontro dessas duas linhas. Mesmo assim, isso não quer dizer que o seu ponto de vista está sempre no centro da imagem. Ele está orientado tanto para direita ou para esquerda, dependendo aonde está também o seu ponto de fuga, que também coincide com o encontro dessas duas linhas, a PV com a LH, que é a linha horizontal. Ponto de fuga. O ponto de fuga é a ferramenta mais usada em perspectiva. Ele te orienta, te dá a orientação da posição dos objetos, não só da posição, mas também ele te dá a dimensão através dessas linhas que ele tem que são as linhas guias, ou também conhecidas como linhas de fuga. Todas essas linhas que se encontram a um ponto de fuga, elas te orientam. Com essa orientação que o ponto de fuga nos dá, né, ele auxilia muito na construção de qualquer objeto. Você tanto pode fazer
um avião quanto um carro, e através dessa orientação da perspectiva você vai construindo assim qualquer objeto. Temos aqui um exemplo desse vídeo, onde eu estou construindo uma carroça bem simples, só para orientação mesmo, e onde eu vou deixar essa ideia de como eu uso o ponto de fuga. Ali eu estou fazendo a orientação das rodas, e aí eu procuro puxar uma linha para ter noção da onde fica o chão, mas também ter noção aonde fica a minha orientação da roda. Como as rodas elas são parelhadas, orientadas na mesma reta, você precisa puxar uma linha do ponto de fuga até a roda para saber qual é a direção de uma para a outra. Através disso fica fácil, fica simples. Eu poderia ali também puxar a linha para poder construir a janela, mas eu não vou, porque isso já não é mais tão importante. A ideia aqui é mostrar o quanto o ponto de fuga ele auxilia nessa questão da construção dos objetos, tanto para a sua dimensão quanto para a sua orientação na cena. E aqui, ao decorrer da construção dessa carroça, fica fácil de entender como fica a visão do personagem para o objeto seguindo a sua visão. Se esse personagem estivesse próximo dessa carroça, a sua cabeça, o seu rosto, né, seus olhos, né, seguiriam a mesma linha. Ele seria praticamente do tamanho ali quase daquela roda mais próxima da gente. E nesse outro exemplo ali, depois do sol, eu fiz um pequeno sol de exemplo ali. Eu tenho também que eu posso colocar o ponto de fuga também através do sol, para que venha uma orientação de como eu posso acertar e criar a sombra seguindo o sol através do ponto de fuga. O ponto de fuga ele me ajuda nessa orientação com a carroça, e eu já tenho uma noção de como eu posso desenvolver, fazer a sombra. Ali eu começo a acertar a sombra da carroça, e aí eu tenho a minha orientação da sombra da carroça à posição do sol. Um outro exemplo aqui é para mostrar como o ponto de fuga ele está orientado aos objetos. Você consegue, mesmo você não tendo ideia de onde fica o ponto de fuga. Claro que eu tenho essas ilustrações, elas estão com as linhas que estão ajudando a você a enxergar o ponto de fuga, mas você consegue ver claramente a orientação das linhas de fuga que vão se guiando até se encontrarem no próprio ponto. Aqui nesse outro exemplo eu tenho um exemplo de como o ponto de fuga também pode ser aplicado, como ele pode ser, você pode usar 1, 2 ou mais pontos de fuga, e quanto mais pontos de fuga, no caso aqui desse exemplo foi usado 3 pontos de fuga, você tem a distorção do objeto. Você tem a construção de prédios, eles você tem a visão do topo, essa é a sua visão, como se você estivesse num helicóptero, e você enxerga todo o topo dos prédios, e você também tem a orientação da linha do horizonte, que é do PF ao outro PFA, do PF na direita para a esquerda, o PF mais embaixo, que seria o ponto de fuga, que ele tá ali para fazer esse efeito de distorção, que causa esse afunilamento na parte de baixo e ele acaba alargando na parte de cima. Linhas de fuga. As linhas de fuga
elas estão aí para poder ajudar nessa questão da orientação e na construção dos objetos. Eu tenho a linha horizontal e o ponto de fuga. Através do ponto de fuga eu consigo puxar uma linha até o personagem e uma outra linha à altura da sua cabeça. Então eu tiro uma cópia dele, e se eu quiser posicionar ele à mesma altura, mas um pouco mais à frente, eu consigo colocar ele na mesma altura e um pouco mais à frente. Então é aqui que o personagem ficaria tem o primeiro plano e eu coloco ele no segundo plano, que é um pouco mais à frente desse primeiro personagem. Aí tudo que me resta é construir aqui a perna dele, porque eu fiz ele pela metade. Aí é só completar essa perna e pronto, eu tenho aqui um outro personagem à mesma altura, que fica na mesma direção dessa linha. A linha de fuga, ela está ali para isso, para me ajudar a orientar no tamanho, mas também na posição dos planos. Ter essa ideia de primeiro, segundo, terceiro plano, quarto plano, quantos planos você desejar. Aí, se você quiser construir mais coisas nesse cenário, ele fica tudo um pouco mais simples. Através dessa linha de fuga eu posso construir quantas coisas eu quiser. Eu tenho a orientação do chão, eu tenho a orientação do meu personagem em primeiro plano para o segundo plano. Posso fazer qualquer outro objeto aqui sem muita dificuldade. Posso desenvolver o seu tamanho e através dessas linhas de fugas que já me dão uma ideia de dimensão e tamanho, eu já entendo como posso construir qualquer outro personagem. Vou fazer um outro exemplo aqui, onde eu vou fazer um monstro e ele vai estar na mesma direção do segundo personagem que eu criei há pouco. E vocês vão ver qual é a dimensão, tanto para o tamanho quanto da distância. Atenção também na questão do posicionamento. Na hora que chegar a perna, eu já olhei antes aqui a questão da posição desse personagem mais no segundo plano aqui da cópia. Então eu já sei que eu ia botar esse personagem, por isso eu construí essa caixa aqui para manter ele nesse alinhamento aqui. Então por isso eu construí essa caixa para manter esse meu espaço. Eu sei que eu deveria construir esse personagem dentro dessa pequena caixa invisível, que era se eu quisesse manter ele no segundo plano, era ali dentro que eu deveria construir e não deixar passar dali. Então ali que eu construí esse personagem, esse Ciclope. Aqui eu tenho esse exemplo, essa fotografia e um desenho, uma ilustração ao lado. Eles não tinham essas linhas de demarcação, foi o que eu coloquei. Então, como eu encontrei ali aquele ponto de fuga que existe usando essas linhas de fuga? O próprio cenário me orientou a encontrar
o ponto de fuga, no caso, ou a convergência dessas linhas. Como eu faço para encontrar? Primeiro eu defini aonde estava minha linha do horizonte, que está em azul. Depois eu procurei as orientações. No caso da primeira foto, a minha primeira orientação foi essa estrada cheia de neve. Então eu risquei a primeira linha seguindo essa neve até o final. Depois peguei outra parte dessa mesma estrada, risquei seguindo a neve até o final. Aí você começa a ver que essas linhas elas vão se encontrando. Isso já te dá a orientação aonde está o ponto de fuga, o seu ponto de vista. No outro exemplo anteriormente eu tinha dito que o ponto de vista ele também não se encontra ao centro da imagem. Nessa primeira imagem, o ponto de vista ele está focado um pouco mais à minha esquerda, que no caso seria a esquerda dessa casa, para que você que olha essa imagem, a sua esquerda, bem de leve, não está muito centralizado. Na ilustração ao lado, onde você vê uma menina e um robô, o ponto de fuga ele está bem localizado mais ao centro. A orientação da estrada, da linha do horizonte, toda ela se encontra ali. A linha do horizonte em azul e a orientação das linhas em vermelho.